Falar um pouco sobre essa relação, para falar um pouco sobre essa relação tão abençoadora, mas ao mesmo tempo tão desafiadora, que é a nossa relação com nossos filhos, e como isso é tão importante para nós. Por conta disso, eu decidi organizar um livro, que é esse livro aqui. Não sei se está aparecendo do lado certo aí, Abrindo a Caixa Preta, Filhos de Pastores Revelando o Coração. Este é o único livro que eu conheço tanto em português como em outras línguas, que tratam deste assunto da realidade de meninos e meninas que nasceram em famílias pastorais, famílias missionárias, quais são as dificuldades que eles enfrentam, e é um livro escrito pelos próprios filhos de pastores. Então, ele reúne 15 testemunhos, e são histórias difíceis. Claro que eu escolhi histórias que acabaram bem, porque se não fosse assim, o livro ia causar depressão nas pessoas que o lessem, né? E eu gostaria que o livro trouxesse esperança. Então, as histórias que eu escrevi acabaram bem, mas ainda assim foram histórias muito difíceis. Por conta do livro, eu comecei a perceber que nós vivemos aqui no Brasil, no meio cristão, uma espécie de tragédia silenciosa. Eu conversei com muitos pastores, muitos missionários, nesses quase 6 anos que eu trabalhei para organizar o livro e agora, depois que foi organizado também, ouvi inúmeras histórias, as mais tristes que os irmãos podem imaginar, histórias realmente muito difíceis. E hoje, eu não tenho uma estatística oficial, mas eu estimo que talvez 50% dos filhos de pastores e missionários hoje estão fora da igreja. E isso é uma tragédia que a gente precisa abrir os olhos para enxergar e para refletir. Nós precisamos conversar sobre isso. As igrejas precisam conversar sobre isso. Como o pastor Sandro tem feito, as juntas missionárias precisam cuidar dos seus missionários por causa dessa preocupação. Certa vez perguntaram ao pastor Rick Warren se ele já havia pensado em desistir do ministério. E ele brincou dizendo que toda segunda-feira ele pensava em desistir. Bom, eu não penso em desistir toda segunda-feira, mas eu confesso aos irmãos que, por conta de algumas crises que eu enfrentei, especialmente com meu filho mais velho em relação à igreja, eu cheguei a questionar seriamente se realmente eu deveria continuar sendo pastor. Porque eu comecei a perceber que o fato de eu ser pastor era algo que impactava profundamente a vida dos meus filhos e trazia para eles um peso que, pela maneira como eu estava conduzindo as coisas, se tornava injusto para eles. Então eu tive que rever muitas coisas, e isso foi um processo extremamente dolorido para mim. Para os irmãos terem uma ideia, o meu filho mais velho, ele escreveu o primeiro capítulo do livro, o Leonel. E hoje, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, ele está fora da igreja. Eu tenho visto Deus falar com ele de muitas maneiras, mas esta é uma tristeza que eu carrego dentro de mim, é uma tristeza que me faz ter a mesma oração todos os dias, em todos os momentos. Eu choro diante de Deus, e é o que eu chamo de a grande tristeza. E por isso eu cheguei até mesmo a, a escrever uma carta de demissão da igreja, para a igreja. E fui conversar com meu filho, perguntando para ele se, se eu deixasse de ser pastor,
ele reconsideraria o fato de se afastar da igreja e se afastar de Deus. E aí ele disse: Não, pai, não tem nada a ver com você. E aí eu comecei a entender os motivos dele, o que os motivos que o levaram a tomar uma decisão tão difícil como essa e tão infeliz como essa. Então, essa crise com meu filho começou antes da organização do livro, é que me fez pensar no livro, porque eu comecei a perceber então que talvez outros irmãos enfrentassem as mesmas dores que eu. E como o pastor Sandro já destacou, eu tenho certeza que ninguém vai cumprir seu ministério integralmente, com toda a qualidade que Deus espera de nós, com toda a dedicação e amor, se nós tivermos filhos nessa condição. Porque o fato de nós termos filhos se afastando de Deus adoece nosso coração. E isso é algo que a gente precisa tratar e conversar para que a gente evite nossa família de chegar nesse ponto. Bom, então, eu escolhi para falar com vocês hoje um pouquinho sobre a parábola do filho pródigo. Deixa eu só abrir aqui para eu acompanhar. A parábola do filho pródigo é uma parábola, com certeza, hiper conhecida e que nós até sabemos de cor as lições e aplicações que podemos fazer sobre ela. Eu vou ler o texto aqui com os irmãos, rapidamente. Vou ler aqui na nova versão transformadora, que está assim. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu então um fazendeiro da região a empregá-lo. E esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: Até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Matem o novilho gordo. Faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu música e dança e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. O servo respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho?
O pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. A palavra de Deus, ela é tão rica que nos permite aplicá-la para todas as áreas da nossa vida. É claro que, como pregadores que somos da palavra de Deus, professores, mestres que somos, nós temos que seguir algumas regras e tomar alguns cuidados ao falar da palavra de Deus. A gente não pode interpretar a Bíblia de qualquer maneira. Existem normas técnicas, hermenêuticas, exegéticas que têm que ser respeitadas. Mas hoje eu quero pedir licença aos irmãos, porque eu vou fazer aqui, vou tentar entender algumas coisas que acontecem nas casas dos pais cristãos, especialmente dos pastores e missionários, e em relação aos nossos filhos, olhando para essa parábola. Eu nunca imaginei o porquê esse filho da parábola saiu de casa. Porque a gente sempre pensa que o pai da parábola representa Deus, não é? Então, qualquer que tenha sido o motivo que ele tenha usado para sair de casa, para pedir sua parte na herança, com certeza foi um motivo pecaminoso, um motivo injusto, impensado, imprudente, com certeza. Mas a grande verdade é que os nossos filhos, especialmente na adolescência e juventude, por eles não estarem maduros o suficiente, eles têm pensamentos assim mesmo. Eles não têm essa força de emoções que seja capaz de preservá-los de algumas situações que acontecem na igreja, por exemplo. Então, o meu filho mais velho, por exemplo, uma das razões que o levou a sair da igreja foi que ele se sentiu sempre mais cobrado por mim do que eu cobrava os outros meninos da igreja. E ele dizia assim: pai, você sempre foi mais rígido comigo do que, do que com os outros meninos da igreja. Você foi mais gracioso com eles do que comigo. E quando ele me disse isso, irmãos, primeiro que foi um choque para mim. Eu nunca tinha pensado que ele sentia-se assim. Mas eu pensei bem e falei assim: é verdade, filho, que você está falando. Só que, em primeiro lugar, isso é verdade porque eu amo mais você do que eu amo eles. E olha que, como pastor, eu amo essa garotada profundamente, mas eu amo mais você. Você é meu filho. Então, por essa razão, eu fui mais rígido com você, porque eu quero o seu bem. Agora, em segundo lugar, e para minha vergonha, eu tive que admitir para ele que a motivação do meu coração também foi uma motivação egoísta, porque eu fui mais rígido com ele para preservar a minha imagem no ministério. Porque quando ele fazia alguma coisa errada na igreja, e é normal que nossos filhos cometam erros na igreja, quando ele fazia alguma coisa assim, e essas coisas vinham a público, essas coisas respingavam no meu ministério. E eu, então, para não ficar envergonhado, eu cobrava mais dele do que dos outros, mesmo que ele e os outros estivessem dentro da mesma situação. E isso é injusto, porque Deus, ele nos cobra dos nossos pecados só por nossos pecados, não pelos pecados dos outros. Não é correto da minha parte impor ao meu filho um peso maior do que aquele que Deus já impõe pelo seu erro. Então eu tive que admitir, pedir perdão. Esse foi um dos pontos que mais me feriu, porque eu não imaginava que meu filho se sentia assim. A segunda razão é que ele se sentiu traído pelos amigos, porque ele fez coisas erradas, sim, ele cometeu erros, ele pecou, ele se envolveu em situações
reprováveis dentro da igreja, com os meninos da igreja. Só que na hora que as coisas estouraram, muitas das coisas sobraram para ele, bem mais do que para os outros. Então, os amigos negaram que participaram das mesmas situações para seus pais, saíram ilesos da situação e ainda disseram que o meu filho foi o pivô de tudo. Assim, ele começou a ser evitado. Depois dos cultos, quando a molecada saía para ir para alguma casa, ele parou de ser convidado. Quando os amigos conversavam com ele ouviu coisas do tipo assim: fale rápido, que minha mãe não pode me ver conversando com você. E isso, para um coração de um menino de 17 anos, foi pesado demais. Ele não soube lidar com isso. Então, é claro que tem uma boa parte aí que é vitimismo, que ele não conseguiu enxergar ainda os próprios erros, mas também é verdade que muita coisa que aconteceu, aconteceu mesmo. E a igreja precisa aprender a lidar com os nossos filhos, porque essas coisas não são justas. Hoje, ele, ele se dói cada vez que ele me vê tratando com amor esses meninos que feriram a ele. E eu não tenho opção, irmãos. Qual é o papel do pastor, do missionário? A gente não tem que ser como Jesus? Então a gente ama. Nós somos chamados para isso. Assim como eu amo meus filhos com suas imperfeições, eu amo também os outros meninos da igreja, inclusive aqueles que feriram meu filho. E cada vez que eu penso em deixar meu coração amargurar por essas coisas, eu me lembro do que Jesus fez na cruz e de como Deus se sente, que tudo aconteceu por causa dos nossos pecados. Então essas coisas fazem parte dessa história para mim, do filho pródigo. Eu consigo imaginar situações que antes eu não imaginava por conta de tudo que eu estou passando hoje. E é algo tão forte que nós temos que cuidar, temos que aprender a, a acessar o coração dos nossos filhos para que isso não chegue nesse ponto. Eu não posso afirmar jamais que o pai da parábola não conversava com seu filho, que ele foi desatento. Não. Só que nós somos. E muitas vezes a gente não percebe o que acontece com os nossos filhos. Hoje o Leonel tem 22 anos e nós conversamos muito mais. Então hoje eu estou descobrindo coisas que eu não imaginava, irmãos, que ele sentia isso. E isso tem sido um baque tão forte na minha vida que eu penso assim: que pai eu fui que não percebeu o que estava acontecendo no coração do meu filho? Só que, ao mesmo tempo, Deus me dá a graça para perceber que é difícil para todo mundo. A gente não consegue perceber tudo. Então, hoje, eu já consigo administrar muito mais essa questão da culpa. Eu não me sinto culpado por tudo que aconteceu. Até porque nossos filhos, eles tomam decisões por eles mesmos. O filho pródigo saiu de casa porque ele quis. O meu filho se afastou de Deus porque ele quis. A decisão é dele. Ele pode alegar seus motivos, ok, mas o que justifica se afastar de Deus? Não é? Não há razões aceitáveis para isso. Então, eu olho para essa parábola e aprendo muito com ela. Hoje, eu consigo administrar muito bem essa questão porque Deus deu graça ao meu coração e muitas coisas aconteceram. E já tive inúmeras conversas com meu filho, com a minha esposa, com meu outro filho mais novo.
e a gente consegue entender melhor essas coisas todas. Então, eu consigo entregar nas mãos de Deus e descansar meu coração. Mas até que isso acontecesse, eu adoeci. Porque, como eu falei para os irmãos, não houve um dia sequer da minha vida e nenhum momento, nenhum culto na igreja que eu não me lembrasse do meu filho, que eu não estivesse orando por ele. Então, ainda é comum, no meio do culto, eu estou lá ouvindo o sermão, às vezes, no meio do louvor, eu mando uma mensagem para meu filho falando assim: eu estou sentindo saudade de você, o seu lugar é aqui, filho, a sua casa é aqui. E na maioria das vezes, ele nem responde. Até porque ele não quer entrar em conflito comigo. Ele é um bom menino. Ele me respeita muito, ele é um menino de coração bom, mas ele está nessa situação. E é algo assim que eu não desejo que ninguém passe, porque isso afeta profundamente a nossa família, a nossa saúde, o nosso ministério, e faz com que as coisas fiquem, não aconteçam como deveriam acontecer. Bom, o que que a gente aprende mais, né, nesse texto, né? Eu gosto muito de olhar para esse pai esperando o filho voltar. Quando o filho chega, né, o pai está lá esperando e o pai nem deixa o filho fazer aquele discursinho bem sem pé nem cabeça, né? Pai, pequei contra o céu, contra o Senhor. O pai não deixa nem terminar o discurso. Já pula no pescoço do filho, o abraça, o beija, já manda trocar suas roupas, colocar uma sandália nos pés, o anel de filho no dedo, manda matar o novilho e organizar a festa, né? Mas antes, um pouquinho disso, tem um detalhe no texto que é muito importante, e é por esse motivo que eu oro pelo meu filho e por todos os filhos que estão afastados do Senhor hoje. Que o texto diz assim, a seguinte expressão: caindo em si, ele se lembrou. Sabe, irmãos, isso me ensina tanto, mas tanto, que o que que eu devo fazer então? Eu devo amar o meu filho de tal maneira que esse amor que eu vou dedicar a ele seja algo tão constante, tão poderoso e tão constrangedor até, porque ele vai no sentido contrário, mas eu continuo amando, que uma hora, pela intervenção de Deus, ele vai cair em si e vai se lembrar. Quando ele estiver lá num buraco, que esse mundo está cheio de buracos, e que ele perceber que a vida dele está vazia, ele vai se lembrar que aqui ele vai ter abraço, beijo, festa, anel de filho, que na casa de Deus ele vai ter tudo isso. Então, o primeiro conselho que eu dou para os irmãos é que amem seus filhos profundamente, constantemente. Eu não estou falando aqui que nós devemos ser frouxos com nossos filhos. O amor também tem que ser firme, né? Como há um livro falando sobre isso. O amor também é assim. Muitas vezes o amor é para falar não mesmo. O amor frouxo não é amor. Mas ainda assim, o conselho persiste: ame seus filhos profundamente, de forma sacrificial, constantemente, todos os dias. Ore por seus filhos. Demonstre amor, expresse amor. Porque não basta você achar e sentir que está amando seus filhos. Eles precisam sentir esse amor. Então, certifiquem-se que seus filhos se sentem amados por vocês. Conversem com seus filhos.
Procurem saber o que eles estão sentindo. Façam eles confiarem em vocês, ao ponto de se abrirem em qualquer situação. Porque Deus faz com que a vida deles, até por nossas orações, Deus faz com que a vida deles sofra intervenções e o caminho tenha curvas e que eles tenham encontros nessa vida que vão fazê-los se lembrar desse amor. E eles vão cair em si. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que aconteceu com meu filho e comigo há 1 ano atrás, mais ou menos. Ah, num domingo aqui nossa igreja, a nossa igreja tem uma parceria missionária com 2 meninos que trabalham como missionários na Missão Sena, lá na Cracolândia, em São Paulo. Os missionários Paulinho e Adriana. O Paulinho é o presidente da Missão Sena. Então, como ele é nosso missionário, ele foi enviado por nós para lá, por nós, e tem o nosso sustento. Então, a, a cada trimestre, a cada semestre, nós enviamos equipes da igreja para servirem lá. E essas equipes fazem uma série de trabalhos na creche que tem lá, ou então diretamente com os moradores de rua. E nesse domingo especial a que eu estou me referindo, a minha esposa foi para esse projeto, a Juliana. E a ideia era passar o domingo todo lá. Eles iam chamar as pessoas das ruas para tomar um banho, para ter um culto, para almoçar, para jantar. Então, eles iam fazer as refeições, tudo lá, levaram todos os alimentos. E depois, no final, iam desafiar essas pessoas a irem para uma casa de reabilitação. Então, ela foi para passar o domingo lá. E o meu filho mais novo, o Guilherme, ele estava na casa de um amigo da igreja, um amiguinho da igreja. O Guilherme hoje tem 15 anos. E, e o Leonel não estava em casa, então eu fiquei sozinho aqui em casa. E aí eu pensei assim, puxa vida, eu vou convidar o Leonel para ir à igreja comigo hoje. Faz tanto tempo que ele não vai. Então eu liguei para ele e falei assim, filho, faz tanto tempo que você não escuta o papai pregando. Vamos no culto comigo hoje? Ele falou assim, eu vou, pai. Só que você precisa vir me buscar. Eu falei, onde você está? Eu estou numa chácara, aqui nos arredores da cidade de Piracicaba. Eu falei, tá bom, manda a localização para mim. Aí ele mandou, estava a 45 minutos da minha casa. Então eu saí com bastante tempo de antecedência e fui para lá, com GPS, e fui andando, um lugar longe toda a vida, no meio do nada, de canavial, de chácaras e fazendas distantes, até que eu cheguei onde o GPS marcou e liguei para ele. Falei, filho, estou aqui na frente. Ele falou assim, não, pai, você não está. Porque eu estou aqui no portão da chácara e é um lugar deserto e não tem ninguém aqui. Irmãos, eu estava no lugar errado. O GPS errou. Eu falei, e agora? Então, eu vou reprogramar o GPS. Aí andei mais um pouco e nada. Eu falei, filho, vai me ajudando, vai dando alguma referência para mim. Ele foi tentando falar o caminho, mais ou menos. Eu fui tentando. Andei mais de 1 hora, irmãos. Até que estava perto do horário já de voltar. Eu falei, filho, não vai dar mais. Eu vou ter que voltar para a igreja. Ele falou, tá bom, pai. Outro dia eu vou com você. E esse dia não chegou até hoje. Então eu voltei para a igreja, irmãos, arrebentado, assim, chorando, orando e falava assim para Deus: Senhor, o menino queria ir no culto. Eu orei. Essa porcaria desse GPS nunca falhou comigo, foi falhar hoje. O senhor não ouviu minha oração?
E fui meio que discutindo com Deus assim. Eu tive que parar 2 vezes para me recompor, porque imagine, como é que eu ia chegar na igreja assim? Para lavar o rosto, secar o rosto. E na segunda vez que eu parei, eu ouvi a voz de Deus. E ele falou assim para mim: tá bom, o GPS falhou, você orou, mas você acha que eu preciso de um GPS para achar o coração do teu filho? E mais, você está achando que ele vai voltar para mim por causa de um sermãozinho seu? Não é por você. E sabe, irmãos, apesar de ser uma palavra dura para mim, foi uma palavra de esperança, porque eu entendi esse dia que depende de Deus, está nas mãos de Deus. E se tá nas mãos de Deus, está nas melhores mãos. Olha, quem fez com que o filho pródigo caísse em si? Foi por ele só? Não. Quem que trabalha em nosso coração, irmãos? Não é o Espírito Santo de Deus que nos convence? Então, a partir desse dia, eu parei de forçar a barra com meu filho. Sabe por quê? Antes, cada vez que eu convidava ele para ir à igreja e ele falava não, era uma discussão. E isso estava nos afastando. Agora, eu ainda convido, de vez em quando eu convido. Mas quando ele fala não, não responde, eu fico em paz, porque está nas mãos de Deus. Agora, tem algo também sobre isso que eu entendi claramente, que não é só sobre meu filho, é sobre mim também. Então, Deus também estava me ensinando nessa situação. Deus estava trabalhando em mim, irmãos. A paciência, a confiança nele, aprender a renovar a esperança no Senhor. Então, a minha palavra para vocês hoje é uma palavra de esperança. O nosso Deus está vendo tudo. Ele é o Deus que escuta as nossas orações. Os irmãos se lembram, por exemplo, quando Abraão foi conversar com Deus sobre Ló, lá em Sodoma e Gomorra, e houve aquela oração, aquela negociação toda. Se tiver 50 justos, né, e foi diminuindo até chegar a 10 justos, né? Qual foi a resposta de Deus àquela oração? Abraão subiu lá num lugar alto para observar o que ia acontecer, e Deus mandou 2 anjos para buscar a família de Ló. E o texto bíblico diz que os anjos os tomaram pelo braço. Ou seja, não foi uma saída pacífica. Eles foram quase que arrastados lá de dentro. O amor de Deus faz isso, irmãos. Então, hoje, eu tenho orado assim: Senhor, pega meu filho pelo braço, se for necessário, e traz ele de volta. Vocês se lembram quando Jesus curou um homem surdo? E Jesus disse aquela palavra tão profunda, tão significativa, que deixa eu lembrar aqui, epafá, uma coisa assim, no grego, que significa abra-te, abra-te. E eu oro assim, irmão: Senhor, abre os ouvidos dos meus filhos, abre os olhos deles, Senhor, porque isso só o Senhor é capaz de fazer. Sabe, irmãos, eu acredito que nós, quando estamos nessa situação que eu estou passando agora, e eu conheci histórias muito mais difíceis que a minha. Por exemplo, um pastor que trabalha comigo aqui na igreja, ele tem uma filha que hoje está casada com outra menina. Muito mais difícil, não é?
Quando eu fui fazer as entrevistas para ter os autores do livro, eu conversei com um pastor, que é filho de pastor também, e ele aceitou o convite para começar a escrever, mas depois declinou porque ele tem um filho homossexual. Difícil, né? Ele não aguentou escrever. Conversei com uma moça que era aqui da nossa igreja, agora ela voltou para a terra dela, lá no Nordeste, e ela também aceitou, depois declinou, e ela não aceitou porque ela foi abusada pelo pai. O pai pastor, ele abusou das três filhas, nunca se arrependeu, nunca admitiu. Saiu da denominação, da nossa denominação, e abriu uma igreja independente. Um dia desses, essa moça, essa menina me ligou e falou assim, pastor Clóvis, eu tive minha filhinha agora, ela estava grávida, teve sua filhinha, falou assim, o que que eu faço? Eu levo minha filhinha para meu pai conhecer? Olha que situação, irmãos. Então, eu sei que tem histórias dificílimas. Os nossos filhos, por exemplo, muitos deles sofrem por verem nós, os pais, sofrendo injustiças na igreja. Uma das autoras que escreveu o livro, ela fala sobre isso, que uma das grandes dores dela era ver as pessoas que o pai mais ajudou traindo seu pai. Você já passou por isso? Sofreu alguma traição? Alguém que você investiu muito tempo, muita dedicação mesmo, e a pessoa simplesmente virou as costas para você e foi embora? Nossos filhos estão observando isso. Então essas coisas dói no coração deles. Só que eu sei que nós nos sentimos culpados muitas vezes. Mas, irmãos, nós não precisamos nos sentir culpados, porque nós somos pais comuns. Se o pai da parábola representa Deus, nós não somos como Deus. Nós somos imperfeitos. Então, nós cometemos erros e cometemos acertos. Nós temos coisas boas e temos coisas ruins também, como todos os pais. Mas eu acredito que nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós temos o ensino das Escrituras. Eu acredito que nós acertamos bastante. Então, a decisão de partir e para se afastar de Deus é deles. E vai chegar uma hora que eles vão tomar decisão. Muitos de nós nos apegamos àquele texto que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de crescer, não se desviará dele. E a gente, às vezes, traduz esse versículo erradamente, pensando que é assim: não, ele nunca vai se desviar da igreja. Não, não é isso que o texto fala. Porque se fosse isso, nós teríamos um problema sério. Não é? A realidade é completamente diferente. Quantas crianças você conhece que foram ensinadas na palavra de Deus por pais piedosos e hoje estão longe da igreja? Eu conheço inúmeras histórias. Então, eu acredito que a melhor tradução é a seguinte: que essa palavra que foi ensinada fica dentro deles. E é algo tão grande, que eles nunca vão se desviar dessa palavra, no sentido de que eles nunca vão se esquecer dela. Vai haver um conflito constante, até o ponto, como aconteceu com o filho pródigo, eles vão longe do caminho do Senhor, vão ter uma vida desregrada, vão gastar a sua vida em coisas completamente erradas e que Deus reprova. Mas aquilo está dentro deles, incomodando o tempo inteiro, até o dia que eles vão se render à voz de Deus dentro deles. Então, a palavra de Deus, nesse sentido, traz um alento para nós também. Algumas lições que eu quero destacar para vocês. Pastor Sandro, até que horas eu posso falar aqui? Para depois abrir para perguntas. É 1 hora falando, então tem aí uns 15 minutos ainda. Tá. Então,
Eu quero dar uma palavra de esperança primeiro a vocês. Confiem que quem guarda os nossos filhos é o Senhor. E mesmo que eles cheguem a se afastar de nós, se afastar da igreja, Deus continua falando nos seus corações. O nosso papel, irmãos, é orar por eles, é amá-los. Eu me lembrei de uma história que está naquele livro Vento Renovado, Fogo Renovado, de Jim Cimbala, que ele conta que a sua filha adolescente um dia disse: Papai, eu não quero mais saber da igreja, essa vida não é para mim, eu não quero mais viver aqui. Fez a sua mala e foi embora de casa. E ficou tempos longe da igreja, longe da casa, da família. Até que um dia, na igreja, uma irmã falou assim com o pastor Jim Cimbala: O pastor, nós nunca levantamos um clamor aqui por sua filha. Nunca. Vamos fazer isso, pastor? Então eles decidiram fazer um culto e começaram a clamar a Deus e entraram madrugada adentro orando por aquela menina. Passaram-se 2 dias, a porta de casa se abriu e aquela menina voltou e se atirou às pernas do pai, abraçando as pernas do pai. E ela disse assim: Pai, o que foi que aconteceu há 2 dias atrás, de madrugada? Bom, o nosso entendimento é que o que aconteceu é o que acontece sempre. Na hora de Deus, Deus agiu. Sabe, irmãos, eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que se afastaram de Deus e retornaram, que me enchem de esperança. Pessoas como Guilherme Kerr. Você imagina que o pastor Guilherme Kerr já se afastou de Deus assim? Pessoas tiveram filhos que se afastaram de Deus. Billy Graham, já imaginou? O pastor Billy Graham teve um filho que viveu, uma filha que viveu décadas longe de Deus e depois retornou. John Piper, mesma situação. Então, não desista dos seus filhos. Eu acho que você tem que entender que o primeiro ministério seu é a sua casa. Prioridade. Você, como o pastor Sandro destacou, você deve viver para Deus, dar a sua vida para Deus, mas ele não pediu para você se matar no evangelho, se matar na igreja. Isso não é de Deus. Então, cuide da sua família, em primeiro lugar. Proteja os seus filhos. Defenda os seus filhos na igreja. Quando você ouvir alguém falando dos seus filhos, defenda-os. Tome a frente. Não seja mais rígido com eles do que você é com os outros. Seja gracioso com eles. Também ame seus filhos de tal maneira que quando eles estiverem lá no fundo do poço, eles se lembrem de você e eles concluam que eles podem sim voltar para casa, porque eles vão encontrar beijo, abraço e anel no dedo. Seja tão íntegro diante de Deus e dentro da sua casa especialmente, que até quando seus filhos quiserem falar mal de você, que eles precisem mentir. O seu testemunho vai impactar os seus filhos sempre. Creia de todo o seu coração no poder do perdão restaurador. Se você errou com seus filhos, procure-os, peça perdão, ore para que Deus abençoe essa conversa, humilhe se for necessário. Nós precisamos ser rápidos para pedir perdão. Lembre-se que Deus, uma das coisas que Deus faz com muita propriedade, como só Ele faz, é trazer filhos pródigos de volta. Nessa história, os 2 filhos estavam perdidos, cada um a seu modo. Nós precisamos estar atentos ao coração dos nossos filhos dentro da nossa casa. Não é porque nosso filho está indo à igreja, cumprindo todos os requisitos certinho, que tudo está bem.
Então, procure acessar o coração dos seus filhos, para que as coisas não se acumulem demais e você leve um susto quando for descobrir que tanta coisa aconteceu e você não percebeu, como aconteceu comigo. Também lembre-se, mesmo quando você achar que nada está acontecendo, não esqueça que Deus está agindo do mesmo jeito. Sabe, irmãos, hoje eu vejo algumas coisas acontecendo que me deixam assim impressionado com o que Deus está fazendo. Cuide, tente cuidar o máximo que puder dos filhos que saíram de casa, mas cuide dos que ficaram em casa também. E descanse. Descanse na certeza de que quem cuida de nós e dos nossos filhos é o Senhor. Nós estamos nas mãos de Deus. Quem traz o filho pródigo de volta é Deus, não nós. Não é da nossa força, não adianta a gente forçar a barra, é Deus quem faz isso. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Eu tenho descoberto que uma das coisas mais difíceis da vida cristã, mas talvez uma das maiores demonstrações de espiritualidade verdadeira, é dormir. Dormir em paz. Sabe quando você coloca a cabeça no travesseiro e consegue descansar, sem ansiedade, sem que o medo te domine, porque você sabe que você tem um Deus acima de você que cuida de tudo? Isso, irmãos, é a verdadeira espiritualidade. É a confiança de que Deus é por nós. Se Deus foi capaz de mandar anjos para buscar Ló, ele pode fazer o mesmo por nossos filhos. Se Deus fez o filho pródigo cair em si, ele pode fazer o mesmo por nossos filhos. Se Deus pronunciou uma palavra, abra-te, e os ouvidos se abriram, ele pode fazer o mesmo por nossos filhos. Esse é o nosso Senhor. E também, é claro, a nossa parte de viver o evangelho de forma apaixonada dentro de casa, mostrar que você realmente ama a Deus de verdade, não uma vida cristã burocrática, mas uma vida cristã apaixonada por Jesus. Os seus filhos verão isso. O seu trabalho no Senhor não é vão. Quando você faz isso, acredite, os frutos virão. Deus lhe dará a recompensa. Ore, ame, dê exemplo, confie no Senhor, ame ao Senhor de todo o seu coração, e os seus filhos verão essas coisas, e eles serão impactados por isso. Eu acredito que nada é mais impactante na vida dos nossos filhos do que o nosso coração voltado integralmente para Deus. Sabe, irmãos, como que nós agimos quando temos uma dificuldade, nossos filhos estão observando? O que que a gente faz? Qual a nossa primeira reação? Qual a nossa primeira ação? O que que a gente faz quando estoura uma bomba dentro de casa? Um problemão daqueles grandes. Nossos filhos estão observando. Nossos filhos observam, por exemplo, se nós lemos a Bíblia todos os dias. Eu tenho me preocupado com isso, sabe? Porque a gente tem o celular agora e a gente lê a Bíblia no celular. Eu leio a Bíblia no celular. Mas nossos filhos estão sabendo que eu estou lendo a Bíblia? Eles precisam ver, ver. Eu fui profundamente impactado pelo meu pai. Meu pai tem 84 anos. Hoje ele tem uma demência, até não lembra de muitas coisas, mas não houve um dia sequer da minha vida que eu tenha visto meu pai e não tenha visto lendo a sua Bíblia. E isso me impactou profundamente, o amor do meu pai pela palavra de Deus. Não era uma fé morta, não é uma fé burocrática. Sabe, irmãos, nós precisamos mostrar esse tipo de exemplo aos nossos filhos. E eu desejo que todos vocês sejam muito abençoados ao ponto de terem a alegria de ver seus filhos andando nos caminhos do Senhor sempre. O que eu estou passando, talvez alguns aqui estejam passando a mesma dificuldade. Se é o seu caso, não desanime.
Confie que Deus vai te abençoar. E vai chegar o dia, o momento em que seu filho vai voltar. E aí vai ser dia de festa, dia de celebração. Amém?